Deixe-me perguntar também ao José Pacheco, que o Chega concorre, como sabemos, pela primeira vez às eleições europeias. O senhor já assumiu em entrevistas, nomeadamente na Antena 1 Açores, que a sua candidatura foi uma escolha pessoal do líder nacional do partido, André Ventura. O que lhe pergunto é se aceitou sem qualquer reserva este desafio que lhe foi lançado por André Ventura, tendo em conta que o senhor foi reeleito há poucos meses atrás, novamente deputado para o Parlamento Regional e tem responsabilidades na liderança do partido na região. Já disse hoje que se vencer as eleições, ou se for eleito eurodeputado, que vai para Bruxelas naturalmente e que deixará o Parlamento Europeu, o Parlamento Regional, pergunto-lhe também, se for esse o caso, se também abandona a liderança do Chega nos Açores. Bem, Rui, eu não estou preso a cargos, nem a taxas, nem a coisíssima nenhuma. Estou aqui num espírito de missão, é assim que os açorianos devem olhar para mim. Foi para isto que eu voltei à política, após de muitos anos ter jurado que nunca mais voltaria, mas percebi que só se muda a política e as políticas por dentro. Obviamente que apresentei a André Ventura algumas sugestões do nome, porque a lista é nacional, e foi uma opção. Achou ele que seria eu o melhor rosto para representar os Açores. Porque isto não basta nascer nos Açores e depois viver em Lisboa e dizer que se está a representar os Açores. Esse tipo de conversa, nós já andamos todos fartos, especialmente aqueles senhores e aquelas senhoras que estão em casa e que já conhecem isso tudo. Os partidos têm que ter o maior respeito pelas regiões autónomas. Eu não tenho visto qualquer respeito pelas regiões autónomas. E mais, eu não gosto de pôr foice em seara alheia, mas muito honestamente, ver a AD buscar um artista de televisão, até porque o José Castelo Branco não estava disponível, e vão buscar um artista de televisão para cabeça de lista, quando eu acho que até tinham aqui nos Açores um excelente cabeça de lista. Eu não estou aqui para vestir camisolas partidárias, eu estou aqui para lutar com os meus ideais pela minha terra, já que a Constituição ou a lei eleitoral não permite ter um círculo eleitoral dos Açores para a Europa, eu tenho que me amanhar com aqueles que vão ser eleitos. E eu quero que sejam os melhores. Eu seria o melhor. Mas se eu não for eleito, eu espero que sejam os melhores e espero, no dia a seguir, estar a trabalhar com eles, a pedir que lutem por nós, já que não posso lá estar. Mas eu espero até domingo conseguir ainda ter este eleitorado que me permita lá estar. Se vou-me demitir ou não da liderança, isto não é importante, até porque isso é uma questão interna do Chega, isso não. Isto às pessoas diz pouco. Eu sou omnipresente, eu consigo estar na Europa, estar constantemente na casa das pessoas, constantemente estar nas ruas. Sabe porquê? Porque eu tenho um espírito de missão e de trabalho. Eu não me refugio num gabinete a ler milhares de papéis inúteis. Eu vou para a rua, eu falo com as pessoas e transmito onde quer que eu vá, seja no Parlamento Europeu, seja na Assembleia Regional, seja onde quer que for, os anseios da população. Isto é que é política. Tudo o resto é conversa fiada. Antes e os imigrantes. José Pacheco, o Chega tem na imigração ilegal uma das suas principais prioridades. O partido não rejeita a tradição humanista da União Europeia, mas distingue o que são migrantes económicos de refugiados. No programa eleitoral do Chega está escrito, e passo a citar, a crise dos migrantes vem colocar em causa a nossa segurança e a nossa identidade, assim como a resistência das nossas sociedades. O senhor não considera que esta mensagem que está escrita no manifesto do Chega possa ser mal interpretada por pessoas que não se identifiquem com o Chega? Esta mensagem não é demasiado chocante ou demasiado... penso que a palavra é chocante. Poderá não ser humanista. Está aí com alguma dificuldade? Estou à procura do termo certo. O senhor revê-se no que está aqui escrito no manifesto, nessas palavras. Eu revejo-me nisso porque eu sou um humanista. E um humanista não é aquele que aceita tudo e todos, em qualquer hora, em todo o lugar. Um humanista é aquele que sabe dizer, eu acolho aquilo que tem a capacidade de acolher. Aliás, nós, os açorianos, temos uma grande experiência disto. Quer com o acolhimento de imigrantes, que os acolhemos muito bem, integramos, e não temos problemas com imigrantes nos Açores, por enquanto, e como também os nossos que vão para outras paragens, onde há regras muito, muito, muito severas, e nunca ouvi, inclusive os meus vizinhos, onde eu vivo, que estão na Bermuda, nunca os ouvi falar mal da terra para onde vão, antes pelo contrário,
só os ouço falar bem. Como também dos países onde eles vão, só ouço falar bem dos portugueses, nesse caso os açorianos, porque são cumpridores. É isto que nós precisamos. Esta coisa de querer ter tudo e todos dentro de casa, então vou-vos dar um exemplo. Andam para aí uns senhores a falar dos direitos das mulheres, e bem, e da violência doméstica, e bem. E depois querem acolher no nosso país culturas que não tenham o mínimo respeito pelas mulheres. Tratam as mulheres como objetos, fazem as mulheres andar na rua de burca, obrigam as mulheres a serem objetos, passam as mulheres para o segundo plano. Afinal, que raio de coerência é esta? Então nós queremos na nossa casa pessoas, nós que progredimos a favor dos direitos das mulheres, que valorizamos as mulheres, que tratamos bem hoje as mulheres e podíamos tratar melhor. Queremos ter na nossa casa pessoas a mandar na nossa casa a tratar as mulheres desta forma. Este é um exemplo. Eu, como humanista, não posso aceitar isto, como não posso aceitar que se queira vir ter pessoas a trabalhar naquilo que não se quer pagar aos açorianos, para depois andar a explorar pessoas que vêm de países muito pobres. É isto que nós dizemos. Mas se as pessoas que não são do Chega e não percebem isso, também não vão votar no Chega. E para estes, eu estou-me borrifando. Quero lá saber o que eles pensam ou deixam de pensar. Eu sei o que é que penso, sou convicto, sempre pensei assim, e o meu partido pensa da mesma forma. Eu não fui para o Chega aprender a pensar assim. Eu aprendi assim quando nasci, que tenham uma raiz profundamente cristã. E nós, como cristãos, defendemos isto. Nós acolhemos o que podemos. Também não gosto muito, quando eu sou o Papa, é ter esse discurso da canhota, um discurso incoerente e um discurso que não é humanista, é da anarquia. E a anarquia eu não quero da minha terra. Paulo Nascimento Cabral, José Pacheco, como é que o Chega olha para este eventual alargamento a leste da União Europeia e também com que olhos é que vê a aplicação dos fundos comunitários na região autónoma dos Açores? Ruben, eu vejo como qualquer pai de família que não, antes de arrumar a primeira casa, já quer comprar a segunda. E o que nós estamos fazendo é alargar, com os riscos de segurança, com os riscos bélicos, com os riscos culturais que tudo isto implica e que depois tem um risco agravado ou tem um peso agravado para os Açores. Ou seja, o investimento passa a ser feito nos países deste alargamento e os Açores cada vez ficam mais distantes daquilo que é o centro da Europa. Nós já estamos bastante distantes. E depois não é para termos... Nós temos que começar a fazer aqui também alguma meia-culpa. Nós utilizamos os fundos europeus, o Fundo Social Europeu, para coisa nenhuma. Eu questiono onde é que está a tal formação, o investimento. Quem promove a economia, quem produz riqueza ou gera riqueza, são as empresas. Concentraram-se em coisas que não eram coisa nenhuma. Nós ouvimos há dias o Walter Furtado a dizer que nós vivemos de fundos europeus, ou seja... Quais deveriam ser as prioridades? Nós somos uma região falida, nós temos que apostar naquilo que gera economia e gerar economia às empresas. O que é que as empresas precisam? Trabalhadores qualificados. Para ter trabalhadores qualificados, o que é que precisamos? Formação, mas formação a sério. Não é inventar cursos de coisa nenhuma, disto, daquilo, daquilo outro, que depois não tem mercado de trabalho. E também, esta qualificação tem que ter regras. Não pode o menino ir tirar o curso e depois vai trabalhar para outro país porque tem um melhor ordenado. Está bem, mas eu paguei-lhe o curso. E nós temos que também começar a falar grosso nestas coisas. E eu não vejo ninguém falar nisto. Eu vejo aqui, parece a gruta do Alibaba, quer dizer, isto tem tudo. Até os próprios 40 ladrões, não é? Isto tem tudo. Não tem as soluções e o que eu vejo é falta de soluções. E aos 53 anos eu estou a discutir hoje o que discutia quando tinha 15, 16 e 17 anos. E quando apareceu a União Europeia, ia ser a galinha dos ovos de ouro, e não é. E nós continuamos a ter uma agricultura deficiente, umas pescas deficientes e formação zero. E depois nós queremos dizer, como eu vi ainda há bocado aqui o Bloco de Esquerda, temos que ter aqui imigrantes, que há pessoas que não querem fazer esse trabalho. Não querem fazer esse trabalho. Então isto na minha terra chama-se criadagem. Nós queremos imigrantes para serem nossos criados. Não, nós temos que ter pessoas bem Mas não formadas. reconhece que há falta de mão de obra, nomeadamente nas obras? Há falta de mão de obra porque também existe uma coisa, que estes senhores que passam a vida a enaltecer. Nós temos pessoas que não trabalham por opção porque alguém lhes paga o ordenado. Chama-se RSI. Desculpem, ou isto acaba connosco. Ou as pessoas começam a aprender que isto é uma realidade, ou nós vamos ter com um problema muito grande. E uma coisa que não se fala aqui são as fraudes que se fizeram com o Fundo Social Europeu. O Fundo Social Europeu, que devia ter sido uma coisa muito boa, que devia ter tirado os Açores da pobreza... Falta fiscalização?
A fiscalização, isto é uma palavra bonita, quer dizer, só há fiscalização quando há vontade de fiscalizar. Eu nunca vi grande vontade de fiscalizar. E acabei de falar do RSI, não há fiscalização porque o dinheiro não é nosso. Se o dinheiro vem de fora, o dinheiro é fácil, é dinheiro fácil. Só que agora estamos a pagar a fatura. Nós já temos falta de mão de obra e vamos ter muita falta de outras coisas. Porque a Europa, quando alargar para leste, os Açores vão ficar completamente esquecidos. Nós vamos retroceder para a Idade Média. É bom que comecemos a pensar nisto. Paulo Nascimento Cabral, ainda passar a palavra ao José Pacheco, senão o nosso tempo vai derrapar e não podemos permitir isso. José Pacheco, ouviu nesta campanha ter palavras muito duras relativamente à questão do setor produtivo e dizer que é preciso bater o pé em Bruxelas relativamente às regras europeias que estão a prejudicar os produtores tradicionais. Isso resolve-se batendo o pé? Isto só se resolve batendo o pé, infelizmente, porque nós conhecemos as regras da União Europeia, isto não vai com paninhos quentes. Nós temos que começar a levantar a nossa voz e nós temos que falar alto. E eu, quando chego ao Mercado da Graça e vejo meloa de Marrocos, eu fico muito preocupado. Então, e disse bem a senhora candidata do PCP, veja lá, que estamos de acordo. Então andaram-nos aqui a pagar para deixarmos de produzir, para nós importarmos, que nem sequer é um país da Europa, um país da África, meloa. Então, isto andamos aqui a brincar com os produtores açorianos. Nós temos que denunciar isto tudo. Nós temos que ser tratados com alguma exceção. Falamos aqui dos fitofármacos, que foi uma coisa que, e não há muito tempo, é necessário tirar um custo para dar as caldas, para dar os produtos e não sei o quê. Discorda disso? Não, a questão não é concordar ou discordar. É que acho que os franceses discordam disso, não aplicam e enviam para cá os produtos com os tais químicos que nós não podemos utilizar cá. E vamos falar de outra coisa, sacos plásticos, ainda há bocado estava-se a falar dessas agendas climáticas. Sacos plásticos, a única coisa que servem é enriquecer quem os vende. Porque se nós pensássemos no ambiente a sério, não andávamos a cobrar sacos plásticos, nós andávamos sem oferecer embalagens de papel reciclado nos supermercados. Mas eu penso que não estou a dar aquilo grande novidade. Na verdade, criam-se regras, como se criaram para os produtores, que servem para enriquecer alguns, mas normalmente só serve também para retirar dinheiro da algebeira das pessoas, dos contribuintes. E no caso dos açorianos é flagrante. Nos Açores tudo é proibido. Nos Açores nada se pode fazer. Todas as regras europeias nos proíbem de tudo e mais alguma coisa. E disse bem a senhora, pagaram para nós não produzirmos. Continuam a pagar para nós não produzirmos. Criam demasiadas regras. E por que razão é que não devemos de falar alto? E por que razão é que não devemos ter uma exceção? E por que razão é que esses senhores deputados, e eu incluído, se lá for, não havemos de levantar a nossa voz, unir a nossa voz? Por isso era muito importante ter um círculo eleitoral dos Açores, que nós pudéssemos estar todos de acordo e falar. Como aqui falamos, é que estamos a falar de forma coerente em prol dos açorianos. Cátia Benedetti, uma das propostas Chega, porque é que no domingo os eleitores devem votar no Chega? Os eleitores devem primeiro começar por votar. É fundamental votar nestas eleições europeias. O futuro dos Açores, o presente dos Açores, está grande parte condicionado pelas decisões que são tomadas às cegas em Bruxelas e em Estrasburgo. Nós temos que ir votar. E votar no Chega, porque somos a força da mudança, somos um partido que já não tem filtros, que diz o que tem a dizer, e as pessoas já se acostumaram a isso. E espero que no domingo façamos também disto um voto de protesto, um voto de revolução, no dia que hoje estamos, que é o dia 6 de junho, que houve uma grande revolução há quase 50 anos na nossa terra. Vamos revolucionar, vamos gritar mais alto, e esta voz só pode ser o Chega. André Fana